A todos. Boa tarde também aos que nos acompanham, né, pela internet. É uma alegria estar aqui, né? E meu nome é Juscelia Almeida, sou professora de arte e atriz, né? Escrevivências Negras. Apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Itabira. Eva Gonzaga e Maria Geralda dos Prazeres, mediada por Juscelina Almeida. Esta ocorre em um lugar aberto, perto de uma grade de metal, um pequeno palco onde os palestrantes conversam. Cadeiras foram dispostas na frente do mesmo para os espectadores. De trás do palco, há um grande telão que ocupa quase toda a dimensão do palco. No telão está o nome do evento com seu design de tom branco sujo e a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo dito. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eva Gonzaga, uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, rente à cabeça. Ela traja vestida em tons de verde claro, rosa claro e azul claro. A segunda pessoa sentada é Juscelina Almeida, uma mulher negra de cabelos castanhos fechados, cujo comprimento lhe chega ao ombro. Ela traja vestido longo de tom amarelo e, por cima, usa um casaco leve em tons de branco e bege. A terceira e última pessoa é Maria Geralda dos Prazeres, uma mulher negra de cabelos escuros e lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja regata preta e saia longa estampada em tons de azul e bege. E, por cima de tudo, usa um colete de crochê em tons de branco e marrom. Usa óculos retangulares. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. Vou pegar a colinha aqui. Encantamento em 2022 e Lavação em 2023, né? E para a gente iniciar esse nosso encontro, eu gostaria de pedir para a Maria Alada que ela declamasse para a gente a poesia Mulheres. Por favor. Dedico a todas vocês, a todas nós, mulheres, que vejam em mim a menina caçula, singela e pura, que não sabe sofrer. Menina pequena, coisinha sem graça, fazendo pirraça, querendo crescer. Que vejam em mim a mocinha indecente, rebelde para frente do sim e do não, que anda na rua gingando corpinho e cantando baixinho a linda canção. Que vejam em mim a boa velhinha, que vive sozinha em seu casarão. Foi mãe de família, mas hoje se humilha, vivendo um romance com a solidão. Que vejam em mim a mulher que trabalha, que semeia e espalha sementes no chão. Carrega a vida nos ombros cansados, tem rosto queimado e calo na mão. Que vejam em mim a mulher da cidade, que é pura vaidade, só faz o que quer. Anda na rua mostrando um vestido ou tirando o marido de um beco qualquer. Que vejam em mim a mulher sem maldade, que fez castidade com paz e alento. Resumiu sua vida num mundo pequeno, tranquilo e sereno, chamado convento. Que vejam em mim a mulher prostituta, que sofre e luta num canto qualquer. Sem vez e sem voz e desiludida, mas apesar dessa vida, também é mulher. Que vejam em mim a mulher de 1000 mundos, de segredos profundos que brotam de mim. Donzelas e perdidas, alegres e sofridas, nas somas das vidas, mulheres, enfim. Eu amo essa sua poesia. Obrigada. Eu me retrato na sua poesia. Todas Obrigada. nós, né? Iniciar Obrigada. esse encontro, né? Essa conversa, esse bate-papo com essa poesia, com esse seu poema, Maria Alada, é uma forma de homenagear você, a Eva, a todas as mulheres aqui presentes, né? E principalmente também a Conceição Evaristo, né? Que é uma das grandes homenageadas, né? Na FLI Itabira. Conceição Evaristo, que é a primeira intelectual negra a ganhar, né, o prêmio, venceu o prêmio Juca Pato, né? Esse troféu ele marca, né, um reconhecimento, né, por todo um trabalho. Também é um ano emblemático, porque são 20 anos do livro de estreia, né, do romance de estreia de Conceição Evaristo, que é Ponciar,
vivêncio, né? E a gente tem aí toda essa carga de escrita da Conceição esse termo, né? Escrevivência, né? O escrevivência, né? A gente vai poder aqui daqui a pouco conversar com as nossas duas convidadas sobre o que ele significa, né? A escrevivência é um termo que a Conceição Evaristo criou em 1995, onde a escrita perpassa das próprias experiências pessoais dela, como também da observação do coletivo, né? Do coletivo de homens, mulheres, crianças negros, que têm o seu a sua vivência, às vezes, silenciada ou invisibilizada, né? Então, esse termo é muito importante, ele é muito vivo, ele se torna vital para as discussões que a gente tem agora na contemporaneidade, né? Esse reconhecimento que a gente precisa dar voz também a todos nós que somos afrodescendentes. E, Eva, exatamente, necessário Você, queria começar com você. Dentro do seu trabalho na Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, né, também com seus projetos, dentro dos projetos sociais ligados às pessoas em vulnerabilidade, você acaba tendo uma vivência muito do coletivo, esse olhar que observa essas pessoas, né? Às vezes, alguma coisa pode também representar uma vivência sua, mas você tem ali constantemente esse olhar com que o outro está vivendo ou passando. Como que você transforma a sua escrita? Como que você utiliza todos esses elementos na sua escrita? Seja nas poesias ou nos textos teatrais, né, que você, como fundadora do Grupo Lunar, trouxe à tona aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos veem, né, pela internet. A sua pergunta é bem bacana, porque, começando da premissa que eu sou uma mulher, e sou uma mulher negra, sou mãe solo, né? Então, eu tenho tudo aquilo que a sociedade renega. Sou completa. Né? E vivendo, né, esse universo de segregação à minha pessoa, de falta de oportunidade para a minha pessoa, eu comecei a ver também com os meus mesmos olhos que eu me via as pessoas que vivem em vulnerabilidade. E comecei a pensar o que eu posso fazer para ajudar a quem não me ajudou nunca e a enxergar as outras pessoas através da arte, foi o que eu pensei. Porque a arte, ela unifica, a arte é universal. E aí eu comecei a montar o meu grupo de teatro. Nós temos até ali uma das atrizes que chegou agora, essa de óculos aí atrás. Então, assim, dentro desse contexto, eu não podia, eu não tinha como, não tinha dinheiro, tinha nada, gente. Só tinha boa vontade. Então, eu não podia usar o texto de ninguém para fazer as minhas peças de teatro, correto? Eu teria que pagar direitos autorais. Pensando nisso, eu falei, eu sou um ser funcional. Eu vou escrever as minhas próprias peças. Aí eu comecei a escrever em função de trabalhar esse pessoal que vive em vulnerabilidade. Foi gratificante demais, porque, através do grupo teatral, as minhas poesias, muitos meninos que viviam nessa vulnerabilidade hoje estão aí, graças a Deus, são homens de bem, são pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, enxergaram um outro lado da vida, porque, quando eu trabalhava com esses meninos, eles falavam comigo assim, que eu vivia no mundinho, e eles viviam no mundão. E eu consegui mostrar para eles que quem vivia no mundinho era eles. E fui mostrando isso aos poucos, porque você tem que ter muito cuidado, dentro da minha escrita, dentro das minhas poesias, e levando eles comigo para viver a minha realidade, para eles enxergarem a minha realidade, que eu podia chegar em qualquer lugar, qualquer bar, qualquer lugar que eu fosse, ficar tranquila, porque não tinha polícia atrás de mim, não tinha ninguém querendo me matar. E eu fui colocando eles, dentro desse contexto, no lugar do meu mundão, que eu enxergava como meu mundão, e para eles deixarem aquele lugar que eu sei que era o mundinho deles, entendeu? E, assim, dentro disso, e falando nisso, aí eu fiz dança, né, Joyce? Dança,
poesia, teatro. Trabalhei com eles, levei esses meninos para muitos lugares, para os lugares onde eles não conheciam, mas tudo utilizando a minha escrita e a minha vivência. Porque a minha vivência, eu morava perto de uma favela, eu enxergava aqueles meninos, eu vivia com eles, eu estudei numa escola onde absorvia esses meninos, entendeu? Então, assim, era a minha vivência ali também, sabe? Então, eu posso contar uma coisa, essa escola aqui, eu estudei nela. Foi a minha escola. E foi aqui que eu dei o primeiro pontapé em querer ser gente e me reconhecer como tal. Porque até então eu não me reconhecia. Mas não foi porque a escola fez isso para mim, não. Ela me obrigou a fazer isso. Tá? Porque aqui dentro eu sou carioca. Então, eu estava chegando do Rio de Janeiro, não conhecia ninguém. A primeira escola que meu pai me colocou foi nessa escola. E aqui eu fui muito maltratada. Muito maltratada, porque aqui estudava só os filhos dos engenheiros, dos médicos, da elite de Itabira. E eu. Dentro de uma sala de pessoas só brancas, de pessoas que não gostavam da minha aparência, não gostavam de mim. E eu lá, aquele pontinho preto, numa sala branca. E, quando eu dei por mim, eu já estava sendo uma criança triste, uma criança que eu não gostava, eu me odiava, eu não gostava de olhar no espelho, eu não gostava de muita coisa, porque aqui dentro é que eu senti essa segregação. Tá? E é muito triste você falar uma coisa dessa, mas tem que falar que foi a verdade. Eu cheguei a uma professora aqui, passar papel no meu rosto, tirar a folha do meu caderno, passar no meu rosto para tirar a tinta, porque preto não podia ser inteligente. Mas, quando ela falou isso, que preto não podia ser inteligente, tentou tirar a minha tinta, ela me brilhou de luz, ela me encheu de luz, que aí sim eu falei, por que não? E é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Por que não? Né? E, Eva, eu queria dizer que então é emblemático. Você está aqui hoje, como convidada nessa mesa, para falar sobre escrevivências negras. É uma reparação histórica, não com os mesmos atores, mas podendo transmitir, não só para quem está aqui, mas via internet, ressignificar essas dores. Né? Você ressignificou através das suas escritas e continua ressignificando. E hoje aqui, né, fisicamente, você faz essa reparação. Né? Desconstruir. Nós temos, gente, que desconstruir tudo que foi construído contra a gente. Aqui nós estamos desconstruindo essas negras lindas e maravilhosas, esse público lindo e maravilhoso aqui. Claro, isso aqui é uma reparação e é uma reconstrução de vida, com certeza. E aí, Eva, então, eu percebi assim, que a gente tem um banquete aqui, porque a gente tem duas convidadas. Uma que pelo trabalho, a gente vê muito essa questão do coletivo e dessa transformação através da observação do que acontece com o todo. E a gente vai ter a Maria Alada, que as suas poesias, quando eu li as poesias, elas tinham uma busca e uma questão muito forte da memória afetiva. Né? Isso. Uma memória afetiva muito também transitando, de certa forma, numa ancestralidade, né? De uma descendência sua. Verdade. Então, dentro do termo escrevivência, né, eu percebo que tem um enfoque muito grande das suas vivências pessoais, tem o que é do coletivo, mas a proporção é mais da sua vivência, desse olhar com os seus, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como é o seu processo de escrita, como isso foi sendo inserido na sua forma de escrever. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço carinhosamente a presença da minha irmã, carinhosamente aquela que me fez uma boneca de pano. Eu já tinha falado com você, né, Juscelia, a partir das minhas poesias. E, dentro dessa vivência, tornar uma boneca de pano para, sim, tornar uma mulher verdadeira dentro da educação. E ali está ela. Cadê? Quem que é? Levanta o braço. Muito obrigada.
As minhas vivências acabam que elas se tornam uma vivência coletiva. Porque cada uma das minhas experiências, das poesias que as pessoas leem, né, Eva, acaba que cada um se encontra dentro daquilo que eu escrevo. Primeiramente, o meu processo se deu muito cedo. Eu escrevo desde os 9 anos de idade. A poesia Mulheres, por exemplo, ela aconteceu aos 14 anos. Era uma poesia que eu tinha muita vergonha dela, porque era uma poesia, para mim, bonita do princípio ao fim. Mas, na parte da prostituta, por eu ser uma menina que eu fui criada em vila, fui criada com valores muito arraigados, né, em mulher para cá, homem para lá, e eu sou caçula de 12 filhos. Eu sou a caçula e a 7ª de 7 mulheres. Essa poesia Mulheres, ela tem tudo de cada irmã minha, das minhas avós maternas e paternas, tem de todas as pessoas que me cercam, que me cercaram, que vão cercar. Esse processo da minha escrita, primeiramente, eu não me aceitava como escritora. Eu sempre achava que seria uma fase e que ia passar, mas a fase não passava. A minha família me respeita muito no quesito da minha solidão calada. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu me calo. Eu não me distancio da família, eu me calo. Mas esse meu calar, ele é simplesmente uma redoma para que eu possa vivenciar aquilo e colocar no papel. As minhas vivências deixam de ser minha e se tornam dos outros quando eu as coloco no papel. Porque escrever, gente, tem que ter coragem. A partir do momento que você escreve, você já não é dono dos seus sentimentos, a interpretação é livre e cada um interpreta da maneira que bem lhe convier. Com certeza, esse processo da Eva foi uma vivência pesada, não mascarada e muito direta. As minhas vivências também, elas não foram mascaradas, mas elas foram indiretas, porque são vivências de antepassados. Foram coisas que eu fui ouvindo na minha infância, né? É uma avó que não podia comer canjiquinha com gordura, ela tinha que comer o restoio do moinho d'água. A minha avó morreu em 1981, com 103 anos, Jovelina Caetana. Ou seja, quando houve a escrita, que a princesa Isabel escreveu a Lei Áurea, a minha avó estava com 10 anos de idade. A minha avó, até os 10 anos, administradamente, ela era escrava. Mas minha avó só deixou de ser escrava depois dos 30 anos. Até então, ela era escrava. Até então, ela não trabalhava nem por escambo, nem por troca. Ela trabalhava para sustentar uma fazenda, né? Mas, diferentemente de Eva, né, porque ela viveu isso diretamente, eu também vivi algumas passagens, mas as gerações são diferentes e os nossos olhares são diferentes. E eu vim de uma família em que o desaforo não se leva para casa. A minha família é assim. A minha família é desse nível, o que muito me ajudou. Todas as minhas poesias que falam da vivência, né, como, por exemplo, A Herança, que você gostou muito, O Baúzinho, né, a própria Boneca de Pano, que eu vivenciei a Boneca de Pano de uma maneira diferente de Eva. Porque eu entrei numa escola onde que eu comecei no nível e saí num nível muito superior. E a pessoa que me elevou a esse nível superior, um dia falou assim, olha, nós vamos mudar o dia de módulo para que você não chegue atrasado na faculdade. Lembra, Regina? Até banho eu podia tomar na escola, gente, na escolinha Bonequinha de Pano. Então, são vivências diferentes, são dores diferentes. Eu tenho dores de resgate de afetivos. Sim, porque o processo que a gente vivencia, né, enquanto afrodescendente, de invisibilidade, né, de silenciamento, né, ele existe nas suas diversas formas, né? Alguns mais escancarados, outros mais disfarçados, digamos assim, né? Mas faz toda a diferença quem a gente encontra pelo caminho, né? Quem acolhe, as estruturas familiares também, né? Como cada família
lida com essa situação, lida de um enfrentamento ou lida tentando sobreviver a isso, né? Mas cada um desses vai gerar uma escrita, uma forma de colocar sobre o mesmo problema, que é esse silenciamento, né? Essa indigência, né? Que foi colocado dentro de um processo de escravização, né? Não está funcionando? E aí, Nada, eu queria só que você falasse um pouquinho mais também dessa figura, porque nas nossas conversas você falou muito da sua avó. A minha avó era dessa ouro. avó que gente, é uma coisa emblemática a gente pensar de uma menina que aos 9, 10 anos ainda era escrava. É uma coisa que a gente fala assim. Quando você me falou isso, eu falei assim, gente, é sério, porque a gente tem uma tendência a achar que a escravidão está lá atrás, mas ela está aqui na nossa porta, né? Ela ainda está na nossa porta. E você foi falando dessa vivência, da história da sua avó e de como que o que ela te contava fortaleceu todo esse imaginário que pulou para o papel, né? Você está falando sobre a minha estética da escrita, dessa escrita rimada, dessa escrita cantada, tem muito a ver da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito alegre, né, Edu? A minha avó era muito alegre. A minha avó, ela morreu aos 103 anos, sem nunca ter ficado internada, sabe? E ela, no final da sua vida, ela teve uma liberdade muito linda, que ela cantava essa liberdade. Ela cantava, agora eu posso fazer meu café na hora que eu quiser. Então, a nossa família, quando a minha avó veio da roça para ficar conosco, foi passado para nós, os filhos, né, os netos dela, que ela era a rainha da casa. Mas a minha ela avó era a matriarca, né? Ela era a matriarca. A minha avó, ela fazia o café. E a minha avó, a gente mora no bairro Amazonas, a gente já tinha toda a estrutura, né, de lar bem montada, mas ela gostava de passar roupa com ferro de brasa. E nós mantínhamos um fogão de lenha por ela, porque ela gostava de passar a roupa dela com ferro de brasa. Você entende? Então, ela gostava de torrar café. Então, coisas que, quando ela estava na juventude, quando ela estava na infância, que ela fazia por obrigação, ela passou a fazer por prazer, agora, por alegria. E ela sabia que aquele que estava recebendo aquela roupa passada, aquele café coado, aquele fubá suado que ela fazia muito bem, aquele bolo que ela gostava de assar o bolo numa panela de pedra, ela pegava o bolo, fazia a massa do bolo, colocava na panela de ferro, colocava em cima do fogão, em cima da panela ela colocava uma tampa, em cima da tampa ela colocava brasa. Não sei como essa lembrança afetiva, gente. Muito boa. Pelo amor de Deus, você me remeteu à minha infância. Olha só como é que é essa questão da lembrança afetiva que a gente tem, né? Quando você disse aí que você foi diferente de mim, claro que foi. Eu fui ameaçada, sabe com o quê? Criança é bicho besta, né, gente? Se você contar para seu pai ou sua mãe, ele vai amanhecer morto. Ele vai morrer. Isso, né? Uma criança. Muito pesado, e eu nunca gente? Contei para o meu pai e minha mãe nada que acontecia comigo aqui nessa escola. Porque criança acredita no que falam para ela. Sabe? Então, eu fui muito ameaçada. E a época nossa, lá, você é uma menininha em relação à minha pessoa. A minha época, gente, sabe? Você não podia mostrar. Eu já fiz esforço de tirar menos nota para não levar varada, não ficar atrás da porta, coisas desse modelo. Ou seja, né, se apagaram um pouco para não ser notado e não ser o alvo, né? Não ser percebida. É um caminho à margem, né? Exatamente. E eu não podia contar lá em casa, porque eu morria de medo. Eu amava meu pai demais para querer ele morto por minha causa. Era assim que funcionava, Lada. Ô, Eva, mas você falou de uma coisa que eu achei interessante, que eu queria trazer como provocação para as duas, né? Porque esse lugar que você fala as suas poesias ou apresenta os seus textos teatrais, a Maria Lada traz também as suas poesias e a gente fala assim, nossa, mas é a história da minha família. Sim. Nossa, mas isso é muito familiar, né? E a gente vê, por exemplo, no romance, né, Ponciá, Vivência,
É exatamente isso, uma leitura que você vira e fala assim, meu Deus, mas isso diz muito sobre mim, Sou sobre eu ali. quem são, de onde eu vim, da minha família, né? Como também quando a gente vê Torto Arado, ou quando a gente vê Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, você vira e fala assim, como que é isso? E é emblemático porque a gente vem de uma história em que a gente não podia contar as nossas histórias, ou as nossas vivências. Exatamente. Né? E aí eu queria que vocês dissessem um pouco como que é essa sensação, porque eu tenho certeza que vocês já vivenciaram a situação de pessoas que leram os seus trabalhos, ou que viram suas declamações, ou que presenciaram, chegar para vocês e falar assim, nossa, você falou sobre mim. Então, como que é a sensação, enquanto escritoras, de trazer essa oportunidade, esse encantamento para quem lê? Primeiro, mulheres, aí eu acho que cada uma se identifica, né? Tem uma parte para cada um, igual a Eva já conhecia, gosta muito. E tem o poema O Herança, que ele foi trabalhado na minha escola, na Escola Filomena Jardim, na culminância do projeto A Cor da Gente. Então, tanto o baúzinho, né, a herança da vovó, como a herança da casa, foi trabalhado lá. E duas das professoras se sentiram muito emocionadas, porque uma ligou para o irmão dela e falou assim, parece que eu estou vendo a casa de vó aqui. Ela é do Turvo. E a outra é do Carmo. Falou assim, nossa, parece que eu estou vendo no dia que a minha avó não quis me mostrar a foto. Então, são dois poemas diferentes, mas que convivências autênticas, que cada um tem um pedacinho ali do que pode acontecer na vida de cada um de nós. As vivências afetivas. Eva traz a sua vivência, né? Ela foi uma vivência real, compacta, opaca. A minha vivência já é uma vivência mais leve, apesar de que foi o meu sangue que passou por essa situação, né? Foi a minha linhagem, foi de onde eu vim. Então, o que acontece? Uma coisa, gente, é você ouvir, outra coisa é você sentir. Uma coisa é você ver, outra coisa é você viver. Eu estou vendo, mas eu não estou vivendo. É o que aconteceu com Eva. Eva, ela simplesmente viveu, mas ela não ficou uma pessoa opaca. Ela fez da tristeza um ponto de partida. É como dizem, né? Fez do chão o primeiro degrau. Não é isso? E fez com maestria, tá, gente? Essa mulher, ela é muito inteligente. Nem tanto, mestre. E você, Eva, como é que é chegar esse retorno, né, de uma identificação profunda? Retorno, olha, eu vou te falar. Normalmente, por exemplo, quando eu escrevo uma peça de teatro, uma poesia, e eu tenho uma resistência, vou ser honesta, eu tenho uma certa resistência em mostrar as minhas coisas para as pessoas, chegar para você e falar. Eu tenho essa poesia aqui, eu tenho essa resistência. Mas eu não tenho essa resistência quando eu vou mostrar através dos meninos com os quais eu trabalho, entendeu? E lá eu nem falo, que são meus inscritos, não falo, certo? Eu não sei porquê, mas eu tenho um pouco de resistência nisso, sabe? Eu acho que aqui nem a minha família aqui leu nada, só Joyce, que sabe alguma coisa que eu escrevi. E a minha irmã, né, mas muito pouco, sabe? Porque eu não sou muito de mostrar, não. Mas, quando eu mostro, e as pessoas nem sabem que são meus inscritos, que chegam para mim e falam, nó, que peça maravilhosa, que coisa linda, queria que você apresentasse na minha cidade, ou apresentasse na minha escola, uma coisa assim. Esse retorno, toda vez que eu tenho, eu penso, está valendo a pena, sabe? Porque o meu objetivo é justamente atingir as pessoas, não de uma forma que elas saibam que o escrito é meu, mas que ele toque no coração daquela pessoa, sabe? Das pessoas que estão vendo a peça, daqueles que estão participando, dos meus declamadores de poesia, sabe? Daqueles que estão ouvindo os meus declamadores. Então, assim, são coisas que isso é que me faz, isso é que me move continuar, sabe? Porque eu sei que está tocando o coração, que seja de uma, duas, três pessoas, ou de uma sala inteira, não importa, tocou o coração de alguém. Mas, Eva, quando você fala dessa questão de você assim, não se preocupar de falar que a autoria é sua,
é uma coisa assim que é curioso, porque outro dia eu estava vendo uma entrevista do Douglas Silva. Ele foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy, né, que é o Oscar da televisão mundial, né? E ele falava que ele não conseguiu ter o mesmo reconhecimento que se fosse um outro ator branco que tivesse. Ele não, de certa forma, ele fala assim, eu não consegui colher muitos frutos de ter sido isso. E, por um momento, ele começou a duvidar, de pensar assim, será que eu não ganhei esse prêmio por sorte? Ele quase um desmerecimento, um pouco do talento dele. E aí eu pergunto assim, por que essa resistência de assim, olha, isso fui eu que fiz, eu criei, de já chegar dizendo dessa autoria? É coisa de preto, gente. Preto que já foi massacrado, né, Valdete? Olha só, eu tenho um amigo meu, talvez você conheça, que é o Kleber Camargo. Eu trabalhei com ele, né? Fui diretor dos Irmãozinhos, então trabalhei com ele um tempo, ele era superintendente da fundação. Aí, um dia, ele me chamou na casa dele, falou assim, Eva, preciso de você aqui na minha casa agora, tem umas coisas para conversar com você. Eu fui, levei um amigo meu, e eu pensei que ele fosse me pedir para fazer alguma coisa para ele. Aí, ele ficou enrolando. Falei, Quebra, mas o que você quer comigo mesmo? Eu quero te fazer só uma pergunta. O dia que você souber a resposta, você volta e conversa comigo. Falei, faça a pergunta, meu querido. Aí ele falou, por que você caminha, você escreve bem, é uma pessoa que eu tenho orgulho de ter hoje na minha equipe, e gostaria que tivesse para o resto da minha vida. Mas por que, então, que você caminha, faz tudo muito com excelência, muito certo, tudo muito poético, tudo muito bonito, você atinge muitas pessoas, mas, na hora de dar o pulo do gato, de chegar na glória, você dá os passos atrás. Você retorna os seus passos. Você sabe me responder isso agora? Falei, não, agora não, né? Em cima da hora. Tem 10 anos que ele fez essa pergunta, e até hoje eu não tenho resposta. Eu não sei por quê. Então, a gente tem que começar a construir essa resposta, porque a gente precisa ter suas publicações, a gente precisa ter o seu trabalho chegando cada vez mais pessoas, né? E, aproveitando esse gancho, eu queria, né, já jogar também para as duas, né, que é até uma inquietação e um incômodo que a Conceição Evaristo ela colocou na introdução, se não me engano, da edição de 2017 do Ponciá Vicêncio, que ela fala uma coisa que é impactante, que a escrita feminina, a publicação feminina, ela já é uma afirmação poderosa no universo onde a gente tem mais escritores homens, né? Mas que ainda, para a mulher negra, os obstáculos são maiores. Você tem os desafios naturais da escrita, né? Do tempo para se dedicar à escrita, tendo que fazer tantas outras coisas. Você tem os desafios para chegar numa publicação, né? A publicação de uma editora, ter algum contato dentro de uma editora, ou alguém que indique seu trabalho, ou que a editora leia o seu trabalho, né? Se depois disso você tem a questão do gênero, né, como mulher. Sim. E, para finalizar, a questão racial e a questão étnica, né? Então, ela levanta todos esses obstáculos que a escrita de uma mulher negra ainda enfrenta na sociedade, né? E, no caso, né, a primeira publicação, né, do Ponciá Vicêncio foi feita com recursos próprios. Foi. Ela né? fez tudo com Então, é recurso tudo dela. muito emblemático. Então, eu queria que vocês colocassem assim, aonde está a dificuldade, né? Como que vocês percebem essa dificuldade desse acesso, de colocar um material tão rico de quem escreve desde os 9 anos de idade, de quem escreve também já com décadas aí, anos aí, né, para lançar e publicar e chegar a ao maior número de pessoas e leitores. Deixa eu te falar. Eu tenho uma... As duas, depois vai uma e outra. Eu sou um tanto quanto... Talvez eu seja um pouco arrogante, talvez eu seja um pouco desconfiada demais. Mas eu gosto de pensar o seguinte. Quando as pessoas chegam... Por exemplo,
Você chega para mim e me pede para fazer alguma coisa para você, que eles fazem isso. Aqui em Itabira, o pessoal me pede, Eva, eu gostaria que você fizesse uma apresentação para lançamento de um livro meu, para coisas que eles vão fazer, e eu faço. Eu faço toda a encenação poética, eu escrevo tudo, e, às vezes, nesse momento, quando as pessoas me pedem, e que eu vejo, por exemplo, tinha uma amiga minha ali agora, ela saiu, a Laininha, está lançando o livro do irmão dela, livro póstumo. Nós lançamos esse livro há 20 anos atrás. Eu fiz uma mega apresentação para ela. E, com ela, eu me senti muito confortável de fazer, porque eu achava justo a homenagem ao Rony, o irmão dela. Eu vi que ela é uma pessoa que é extremamente sensível e tem uma humildade muito grande no falar. Então, foi bacana, eu fiz. Mas existem pessoas que veem a gente mulher, negra, periférica, inteligente, capaz para ser usada. Então, quando isso acontece, que a gente é muito usado. Às vezes, eu me deixo ser usada quando o final eu acho que vale a pena. Mas não sei se isso é uma arrogância, mas quando não, eu prefiro me calar, arredar pé e deixar para lá. Sabe? Porque o que mais fazem conosco é nos usarem. Usarem o nosso potencial, usarem os nossos saberes, apropriar-se disto, tá? E nem obrigada a gente ouve. Na hora, a autoria, né, ela passa a ser do outro e não do sua, outro, né? E sempre passa. Sabe? Nossa. E para você? Olha, pegando a carona nisso que a Eva disse aí, eu acabei de falar que, quando a gente escreve, o nosso sentimento já não nos pertence mais. Ele se torna uma interpretação aleatória. Cada um vai interpretar do jeito que quiser e da maneira que achar melhor. Uma única vez que uma pessoa pediu para dar uma revisada em alguns trabalhos meus, eu coloquei na mão dela 28 trabalhos, ela queria mudar 14. Eu falei assim, não. A minha escrita é a minha escrita. O meu sentimento é esse. Ah, mas é para... No caso, quando interpretar, não. A interpretação é livre. Isso. A interpretação. Agora, aconteceu um fato comigo. Esse poema Mulheres, na década de 80, eu tinha lá meus 17 anos, houve aqui em Itabira um concurso de poesias. E eu entrei com esse e com mais 2. Nem no crivo ele passou. Eu analisei o seguinte. Na época, eu tinha 17 anos. Depois que eu tomei consciência da minha escrita e da minha caricatura no escrever, eu percebi o seguinte: eu acho que eles não passaram, meu poema não passou no crivo, porque eles, depois já de adulta, eu pensei assim, eu vou lendo. Por que não passou? Eu falei assim, não é impossível uma menina de 17 anos escrever isso. Não é arrogância, não é prepotência. O que eu penso é o que Eva falou. Eles não acreditaram e não fizeram nada. Falou assim, não, 17 anos, porque a gente tinha que colocar a idade na época, né? 17 anos. Mulher, jovem, 17 negra. anos falando disso. E aí, depois, também entrou herança. Mas curioso, né? Porque aí ele não passou o no mesmo, crivo não tirei aqui, uma vírgula, mas... não tirei um ponto, não acrescentei uma palavra. E ele passa pelo Homem crivo para jovem seleção. insistiu, falou, vai, faz, coloca. Não sei, Rony. Vou tentar. Tentei. Saiu. Na Antologia Poética de 2012. Projeto Rimas Raras, né? E aí fica a pergunta, mas o que mudou, então? Se é o mesmo poema, a mesma escrita. Aqui, mas essa é uma dificuldade também do reconhecimento que a gente tem dentro da nossa
própria cidade, dentro da nossa própria comunidade. Quem é você dentro desse circuito aqui? Porque aí, quando ele vai para fora, quando ele vai para uma banca que realmente, digamos, talvez vai trabalhar um compromisso de não vai saber quem é Maria Geralda dos Prazeres, né? Mas vai olhar o seu trabalho, né? Essa validação do trabalho. Como que é difícil trilhar esse espaço, às vezes, dentro da nossa própria comunidade, né? De lugar. Não passou nem no crivo. O lavação também estava junto. O lavação também. Aí, depois que eu fui tomando tenência, como diz meu pai, né? Meu pai falava assim, tomando tenência, tomando juízo, tomando conhecimento, tendo certeza, me assumindo como escritora, me aceitando como uma pessoa capaz de escrever, eu pensei assim, o lavação não passou, simplesmente nada mais racismo. Porque o lavação, ele nada mais é uma história que a minha avó falava. Não precisava minha avó falar. Minha avó era lavadeira. Aí, um dia, lá em Poema, eu ouvi uma apresentação das lavadeiras. Aí eu pensei assim, pô, se eu chegar naquele microfone ali e falar meu poema, eles vão jogar pedra em mim. Porque enfeitam tanto, é bonito? É. Enfeitam tanto, tantas flores nos vestidos da lavadeira, tantas coisas bonitas ali. E aí eu pensei assim, o mulher não passou devido à minha idade, o lavação não passou devido ao racismo. Porque o lavação, a minha avó contava que ela lavava a roupa, do mesmo jeito que a minha avó contava, eu coloquei ali, mas eu coloquei com a maestria, com a alegria, eu coloquei ele rimado, mas nem por isso eu deixei de denunciar o que realmente acontecia com as lavadeiras. De Ipoema, minha avó era de Ipoema, minha avó lavava roupa num lugar chamado Cara Suja, Cachoeira Lavada. E fala também da situação do material que era utilizado para do material. Ela não tinha material, ela tinha que se virar nos 30. Eu acredito piamente nisso. O primeiro não passou devido à minha idade. Eles não acreditavam, não fizeram fé. Devem ter achado que essa menina copiou de alguém, alguém fez para ela, e ela colocou aqui. E o lavação... Olada, pode ser isso, mas você pode olhar que existem escritores mirins há muitos anos. Quando você era uma escritora mirim, já existiam escritores mirins. Eu não acredito, foi racismo também. Também. A gente não pode esconder o sol com a peneira e desmistificar uma coisa que está na cara. Foi racismo. Entendeu? Então, e eu, hoje, que eu trabalho com a Rede Nacional de Mulheres, eu vejo que o racismo ele é praticado, inclusive nós temos racismo até ambiental. Nós temos racismo de tudo enquanto é jeito. Sabe? Nós temos violências tantas que, às vezes, a mulher, principalmente, está sofrendo uma violência, porque isso foi uma violência com a sua escrita, certo? Uma violência que faz a própria pessoa questionar e até mesmo retardar esse se lançar para uma escrita. Exatamente. Né? Entendeu? Então, são tantas violências que você fica assim, quando você começa a estudar esse tipo de violência, você fica bobo de ver como que você já foi violentada na sua vida. Mas é muito, não é pouco, não. Sabe? Então, hoje mesmo eu tive uma reunião com a rede, na parte da manhã, que era para durar 1 hora, durou 3 horas. Porque foi bem polêmica, porque entraram pessoas que não são da rede, foram convidadas, e ficaram assim, sabe, discutindo, mas isso é violência. E chegar à conclusão que você sofreu uma violência e com um racismo exacerbado, sabe, querendo cortar o seu potencial já na raiz. E uma pessoa tão potente quanto você eles tentaram cercear essa sua potência na raiz. Corta agora, porque ela some, entendeu? Então, assim, não acredite que foi sua idade. Escritores mirins existem desde que o mundo é mundo. Tá? E eu acho que a melhor resposta é quando, né, Lavação passa também na publicação do Antologias Poéticas do projeto Rimas Raras 2023. Então, todo esse silenciamento, né, esse deixar à margem, ele tem que ser combatido com a nossa produção, né? E é por isso que é importante a gente debater o que é difícil para colocar toda uma escrita de uma vida, de uma construção literária, né, para o papel, para um livro, para uma circulação. Isso precisa ser uma mudança urgente,
na nossa sociedade, principalmente para as mulheres, em especial para as mulheres negras, né? Tem uma outra coisa que eu queria para a gente está caminhando para encerrar, né? Infelizmente o tempo voa, né? E eu queria colocar uma coisa que é um chamamento, né? Porque nós não temos que escrever apenas sobre o que foi o sofrimento, né, do período da escravidão ou de denúncias raciais, né? Mas a gente tem esse livre acesso a escrever literatura, né? Validar a escrita negra, né, como obra literária, não uma obra só de denúncia do que foi ou do que ainda é os processos de racismo, né? E aí, dentro das considerações finais, né, eu gostaria que cada uma de vocês falasse um pouquinho, né, dessa importância desse reconhecimento da escrita de vocês. Você me fez lembrar de um amigo meu que já faleceu há muito tempo, Adão Ventura. Ele foi presidente do Palmares, né? Da Fundação Palmares. Ele falava exatamente o que você falou aí, me deu até saudade. Porque, realmente, nós precisamos, enquanto mulheres negras, nós precisamos nos aquilombar. É só aquilombando, uma se unindo, uma mulher sozinha não faz nada, não. Mas muitas mulheres juntas, a gente consegue construir uma cidade melhor, uma comunidade melhor. As próprias mulheres negras costumam, por inveja, por não querer que a outra tenha uma ascensão maior, costumam rechaçar a mulher negra, sabe? Então, existe essa competitividade dentro de nós, com nós, mulheres. E não é assim que a coisa pode funcionar. Para terminar a minha fala, eu acho que cortadas, maltratadas, nós já fomos muito. Mas, inclusive, eu quero fazer um convite para que todas que aqui estão entrarem na Rede Nacional de Mulheres Negras contra a Violência. Porque lá é um coletivo, não é institucional, não depende de governo. E temos até uma coordenadora hoje, que ela é daqui de Itabira, ela é coordenadora de Minas Gerais, que ela é, por coincidência, minha nora. E nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso aqui para as mulheres contra essa violência que a gente sofre, e sem saber que sofre. A Conceição Evaristo falou, a ideia dela, inclusive, casa muito com a história de vida de Dona Rosinha. Dona Rosinha está aí. Casa muito com a história de vida de Dona Rosinha, porque elas vieram do mesmo lugar, do mesmo buraco, e todas as duas estão aí. Graças a Deus, muito bem, sabe? Mostrando a que vieram. Então, nós temos que mostrar que viemos. Nós temos que nos unir e mostrar isso. Porque, enquanto a gente ficar uma para um lado, a outra para o outro, sem união, a gente vai conseguir nada. Porque o que eles querem é nos apagar, é apagar a nossa história, apagar o nosso conhecimento. Então, a gente não pode deixar, nós não podemos deixar ser apagadas de jeito nenhum. Nunca. Eu não aceito ser apagada, nem vocês deveriam. Então, está aí o convite. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós, mulheres, no total, né, na totalidade, no completo, né, brancas, negras, pardas, indígenas, unânimes, nós temos que nos unir, porque o pêndulo ele é muito complicado. Escrever, igual a Eva está falando ali, sair desse universo de, às vezes, você... Ah, mas você é negra, você só faz poema para negros, você pode fazer poema... Não, eu tenho que abrir o leque. A vida me proporciona muitas vivências interessantes, não só vivências de situação, né, entre aspas, de pretidão. Não, a vida me proporciona também, como mulher negra, uma amizade com uma pessoa branca, ou com uma mulher branca, o apoio de uma mulher branca, né, Eva, que também nos ajuda muito. Uma mulher branca antirracista é bem-vinda. Então, nós não devemos ficar parados, impregnados nessa coisa também de nos vitimar. Temos que lutar. Eva foi um exemplo. Eva lutou. Eva fez do chão o primeiro degrau. Ela poderia ter se tornado uma pessoa opaca, uma pessoa dura, mas não. Ela se tornou uma pessoa maleável, com a sua inteligência, com a sua perspicácia,
né? E está aí. Obrigada. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui, né? E que nós possamos, né, sair desse pano, que nós possamos estar ali no nosso lugar, no nosso devido lugar. Sermos protagonistas da nossa história. Temos que E na fazer totalidade, né? Isso. Como seres totais, todos os aspectos da vida, né? É nosso direito falar sobre eles, né? Sobre todos os aspectos. Brancas ou pretas, velhas ou novas, empresárias, faxineiras, qualquer uma de nós, vamos fazer da nossa vida um eterno poetizar. Porque a poesia, gente, ela deixa a gente mais leve, com certeza. As dores têm que ser poetizadas. Muito obrigada. Gente, e eu não vou perder a oportunidade, né? A pasta chegou? Chegou a sua pasta também? Tentando esconder. Eu não vou perder a oportunidade, já que a gente está falando de uma escrita feminina negra, de não encerrar, né, esse nosso encontro com as obras, né? Uma poesia de Maria Lada e uma poesia de Eva Gonzaga, para encerrar o nosso encontro, né? Então, por favor, meninas. Agora é primeiro que assim todo mundo esquece. Ô, Eva. Ô, gente, a minha poesia se chama Negra, simples assim. Pele rasgada, resto de tudo. Um sonho me escapa do peito, uma lágrima que, insistente, teimava em cair, é imediatamente engolida. Pelas minhas estranhas entranhas, um olhar cansado, um lamento, um soluço sufoca minha alma. Vem como um grito que estanca, dói, esmaga. Fica rouco, se cala. Finjo alegria, abaixo a cabeça e penso, amanhã. Amanhã é um bom dia para morrer. Hoje não. Hoje eu tenho um encontro marcado, certificado, com a minha cor, minha melhor tradução, meu cabelo crespo, meu sorriso largo, minha mais pura identificação. De repente, de longe, ouço um atrevido que me diz, negra, negra, tu és negra. Quem disse isso? Não importa. Digo apenas, sim, sou negra, mulher, negra mulher. Sou, apesar de tudo sou, por causa disso sou também. E ainda que sou. Alguns dizem que pena, outros dizem bem feito, outros ainda mais sagazes dizem que amo, e eu passo linda e negra, feliz de ser negra. Quando ouço, nossa, mesmo sendo negra, como ela é inteligente, penso, inteligência por acaso tem cor? Muitas e muitas vezes tentam me convencer, minimizar o rastro do seu racismo, e me chamam de morena, parda, mulata e outras cores inventadas. Me param? Nunca. Perdoo. Afinal, inteligência não ocupa espaço. Poder também não. Mas preconceito e racismo, sim. O imenso espaço chamado maldade, que só a ignorância carrega. Me perdoem. Não tenho tempo a perder sentindo pena de você. Você que não gosta de preto, mas dá preta na cama, aí sim. Você que não se senta ao lado de um preto, mas comer a deliciosa comida que a preta faz, aí sim. Você que não convida um preto para a sua festa, mas ficar confortavelmente numa casa toda arrumada pela preta, aí sim. Você que tem o melhor amigo, e ele é preto. Conta isso com vantagem? Fica a dica, estou de olho. E assim, só para lembrar, passo linda e negra, preta e feliz,
Essa é a minha luta, essa é a minha resistência. E, para hoje, a beleza se põe na mesa, mas a inteligência, a delícia da negritude, esta se põe à mesa. Imperial, rainha, dona de um universo, essa sou eu. Muito obrigada. Obrigadinho, viu, gente? Eu vou agora recitar para vocês. Primeiro foi o Mulheres, que não foi aceita aí, e agora o Lavação. Minha avó foi lavadeira no tempo da escravidão. Levava a vida lavada nas águas de um ribeirão. Os pés fincados na lama se acabavam em frieiras, as mãos finas e inchadas, feridas pelas unheiras. Para enganar o cansaço, inventava cantoria, criando lindos versinhos numa triste latomia. Vovó untava sabão e esfregava sem parar. A vida de minha avó era lavar e lavar. As grandes roupas de cama, a saia da sinhazinha, feitas de renda bordada, ficavam todas branquinhas. Nas roupas de pano grosso, vovó passava piteira. Era um recurso barato de garantia certeira. As águas do ribeirão escorriam devagar, ajudando minha avó no seu triste labutar. Minha avó foi lavadeira no tempo da escravidão. Teve uma vida limpinha, lavada no ribeirão. Gente, então é assim que a gente encerra o nosso encontro de hoje. Obrigada, Maria Lada, obrigada, Eva, por dividir esse momento tão bonito da trajetória de vocês, tá? Viva a escrevivência negra. Boa tarde ainda tarde. Boa tarde a todos, gente. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, viu, gente? Eu agradeço e agradeço a todo esse público aqui que tiveram a paciência de nos ouvir e coadunar conosco essa ideia de que o negro pode, o negro sabe, o negro faz, o negro vai, e ai de quem tentar atropelar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.